Olá, queridos, graça e paz. Estamos dando início aqui ao nosso Evangelho Radical de toda quarta-feira, às 20 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dar um bem-vindo a todos os irmãos que já receberam aí o nosso link, que já estão entrando, já estão se conectando aí nas nossas redes sociais, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que hoje é uma noite muito especial. Tenho certeza que em meio, às lutas, às batalhas, em meio a esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de distúrbios na natureza, um tempo de guerras, onde nós estamos vendo aí pela mídia, eu tenho certeza que a palavra de Deus é o bálsamo, o Evangelho de Cristo é o bálsamo, é o óleo que pode restaurar, que pode restituir, pode destruir, todo o efeito, da ferida, daquilo que pode estar te causando mal, angústia, preocupação, ansiedade. Então eu estou aqui hoje, eu sou o pastor Rodrigo Barbosa e quero abençoar a sua vida na noite de hoje, tá bom? Olha, quero convidar você em especial, você que já está conosco, você que está entrando, quero aí pedir para que você compartilhe, o link da nossa live, tá bom? Quero que você compartilhe aí o link da nossa live com os seus amigos, nas suas redes sociais, com os parentes, familiares. Convide as pessoas para que elas também estejam conosco, amém? Adorando a Deus e principalmente recebendo a poderosa palavra da fé que é o Evangelho. Tá bom, queridos? Eu tenho certeza que Jesus já começou a operar aí na sua vida e é por isso que nós vamos agradecer, fazer um período de oração agradecendo a Deus. Eu convido você a orar comigo, a entrar comigo na sala do trono e podermos assim juntos glorificarmos ao Eterno. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos aqui te glorificar, Senhor, te exaltar na beleza da tua santidade. Queremos, ó Deus, atribuir a ti toda a honra e toda a glória, ó Deus, porque somente o Senhor é digno. Pai, eu venho orar e interceder para que esse tempo, esse momento de ministração da tua palavra, o teu Espírito Santo possa estar movendo as águas, possa estar se movendo em cada lar, possa estar trazendo à existência o conhecimento da pessoa de Jesus, possa estar trazendo libertação, cura, restauração, em nome de Jesus. Pai, que esse tempo que estamos aqui, Senhor, seja um tempo de tanta qualidade, baseada na tua presença, que as famílias sejam restauradas, aonde houver espíritos de contenda, aonde houver espíritos de frieza, nós repreendemos agora, nós ordenamos agora o milagre em direção a esta pessoa que está junto conosco, Pai, adorando ao Senhor e nos ouvindo pelo sistema, Senhor, ó Deus, daqui da Ridger, ó Deus querido, comunicação, que o Senhor possa, ó Deus, sarar todas as feridas, curar e libertar. Tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade, Jesus, de operar coisas grandes, trazer à existência o que não existe. E a minha oração é para que esta live, Senhor, esta palavra, chegue a famílias, chegue a lares, chegue aos corações de pessoas que serão transformadas pelo poder do teu amor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, lembrando você que a nossa igreja fica localizada lá na cidade de Hortolândia, na Avenida João Coelho, 535, ali no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e estamos aguardando você em um dos nossos cultos, você e a sua família. Temos culto às terças-feiras, 19h30,
nós temos sextas-feiras, às 19h30 também, amém? Terça-feira, um culto de avivamento, essência da adoração. Sexta-feira, conhecendo a graça e crescendo no conhecimento, né? Recebendo essa graça e crescendo no conhecimento. É um culto de ensinamento ali com o pastor Rubens. Sábado nós temos a Rede Jovem com o Guilherme e com a Thalita, amém? E aos domingos nós temos às 18 horas o nosso culto de celebração, amém? Ali na Avenida João Coelho, 535, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fica ali, queridos, em frente à escola do Balão do Armelinda, perto do supermercado Moretti. Queridos, ali tem um fácil acesso pela 101, quando você está entrando ali naquela rodovia, na entrada direita nova, que tem, você já vai fazer o contorno, sair no supermercado Moretti, já vai estar ali, loguinho na nossa igreja. Quero convidar você para que estejam conosco, convide pessoas, vale a pena estar presencialmente. Comunidade Bíblica Church te aguarda e nós, com muito amor e carinho, queremos te receber em nome de Jesus. Queridos, eu também quero fazer uma oração muito especial aqui, né? E quero aproveitar o ensejo para falar rapidamente, antes da palavra, a respeito dos ataques, né, da facção do Hamas, né, contra Israel. E eu quero fazer uma oração muito especial pelas pessoas, queridos, que no meio desta guerra, independente de serem israelitas ou palestinos, elas estão muitas vezes sendo afetadas, mortas, sequestradas e sendo atingidas, né, por bombardeios. Eu quero interceder. Eu creio no poder da oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu não sou justo porque eu sou perfeito em praticar a justiça, mas eu sou justo porque o sangue de Jesus, ele me lavou. Então, a condição para essa oração ser atendida, amém? Não é a maneira como eu vou orar, mas é a condição que eu me encontro. E hoje eu me encontro em Cristo, porque eu criei na obra de Cristo, eu creio em quem Jesus é, amém? E eu o recebi como meu Senhor e Salvador. Então eu quero orar nesse momento para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha aniquilar, vamos dizer assim, a maldade do coração das pessoas nesse sentido, e que, apesar de sabermos que é final dos tempos, apesar de sabermos que na verdade são cumprimentos das Escrituras, nós vamos orar pelas pessoas que estão lá, para que Deus dê livramentos, para que Deus venha guardá-las, né? Crianças, jovens, pessoas, mulheres, idosos, que o Senhor possa estar guardando. Vamos orar? Ore comigo em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nos estúdios da Rídia. Ó Pai, nós estamos tão distante, assim, Senhor, na questão geográfica, literal, nós estamos tão longe de Israel e da Palestina, naquela localidade. Mas a Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu venho orar agora, Senhor, clamando ao Senhor, intercedendo juntamente com meus irmãos que estão orando comigo, ó Deus, por estas famílias, por estas pessoas, pelas crianças que se encontram ali, Senhor, em Israel, e também, Senhor, se encontram, ó Deus, lá na Palestina, na faixa de Gaza. Ó Deus, são pessoas inocentes, Pai. Nós sabemos que isso tudo iniciou-se de atos terroristas, mas, ó Deus, há pessoas ali, Pai, que estão inocentes, são civis. Nós declaramos a cobertura do Teu sangue, o manto da Tua misericórdia sobre estas pessoas, Pai, que o Senhor possa guardá-las, protegê-las, em nome de Jesus. Nós oramos e eu oro, Senhor, como se
eu estivesse lá, Senhor, como se eu estivesse ali diante daquela situação, ó Deus, com a minha família. Seria tão terrível, Senhor. Por isso nós clamamos com sinceridade, pedimos ao Senhor que venha intervir, ó Deus, e guardar essas pessoas, que venha cessar, ó Deus, o poder desta guerra, e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, na paz, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, por isso oro e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos, quero em nome de Jesus lembrar você que sexta-feira agora nós temos, Crescendo na Graça e no Conhecimento, sexta-feira, certo? Às 19h30 ali com o pastor Rubens, na Comunidade Bíblica Church em Hortolândia. O endereço está aqui embaixo, você é o nosso convidado especial. E o nosso domingão de avivamento, às 18 horas, um culto, tremendo de portas abertas do céu, de um derramar de Deus. Eu quero te convidar. Não vá sozinho, leve a família, traga pessoas em nome de Jesus. Vai um abraço para o Guilherme, para a Thalita, para os nossos líderes de jovens. Sabadão, às 20 horas. Você que é jovem, convide e vá para a Comunidade Bíblica Church. O Senhor tem bênçãos para derramar. Queridos, eu quero deixar uma palavra aqui para o teu coração. Quero deixar uma palavra, quero explanar aqui nesse pouco tempo que nós temos. Nós vamos minimizar aqui, não vamos ser cansativos, mas eu quero deixar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10 e o versículo número 10. Amém? Que nos diz: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Jesus diz, ele responde: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, eu quero falar algo hoje aqui interessante, muito importante para a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que em meio a todos esses rumores de guerra, em meio a todas as dificuldades proporcionadas por esse tempo que vivemos, na sua vida secular, na sua vida familiar, financeira, eu quero dizer uma coisa para você: é possível você viver em vitória, amém? É possível você viver em vitória em um mundo caótico, em um mundo totalmente cercado, queridos, de problemas, de angústias. Mas, pastor, como assim? Essa é uma boa notícia que você pode obter. Essa é a notícia do Evangelho. O Evangelho, queridos, é a revelação, é a manifestação da obra perfeita de Jesus. E como sempre nós estamos falando, queridos, na verdade, Jesus, ele não veio para ser só uma pessoa. Jesus veio para ser um ambiente, um lugar aonde quando você se esconde nele, você está nele, então você passa a viver em vitória porque Jesus venceu. É impossível alguém estar em Cristo e não vencer. Lutas todos teremos dificuldades e sabemos, queridos, que as tais batalhas da nossa vida não servem para nos destruir mais, porque em Cristo já somos mais que vencedores. Mas na verdade, queridos, as nossas lutas e as nossas batalhas, elas são utilizadas pelo próprio Espírito Santo para forjar Cristo em nós. Amém, queridos? Então, eu quero dar essa boa notícia para você. É possível você viver em vitória. Amém? Mesmo num mundo caótico. Muitas pessoas, queridos, elas pensam que as suas dificuldades, que as suas lutas, suas tribulações, amém? Glória a Deus. Essas pessoas, às vezes, elas pensam
que a obra do diabo, né, ela é ela responsável por fazê-las passar por lutas e tribulações, ou seja, ao contrário, elas pensam que é a obra de Deus, elas pensam que é Deus que está fazendo elas passarem por lutas e dificuldades. E na verdade, queridos, existe só um motivo pelo qual o mundo está assim. É a ação do inimigo. Muitas pessoas dizem, olha, estou passando por lutas, por tribulações, né? Deus muitas das vezes está bravo comigo, é por isso que eu estou passando por isso. Deus muitas vezes está irado comigo, Deus muitas vezes está inconformado comigo e é por isso que eu estou passando essas lutas. Na verdade, queridos, não há razão para você crer nisso, porque Jesus Cristo, queridos, morreu na cruz do Calvário e ele veio para salvar. Amém, queridos? Ele diz o ladrão e salteador, que é uma simbologia do próprio Satanás, do próprio diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para danificar as coisas. Ele veio para prejudicar. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por isso que é importante, queridos, nós crermos corretamente. Por isso que é importante nós cremos. Lá a palavra de Deus diz em João, capítulo 8, versículo 32. João, capítulo 8, 32, a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade a respeito de quem é Deus, de quem é o Pai. E a revelação de quem é Deus é você conhecer a Cristo. À medida que você conhece a Jesus, à medida que você se relaciona com Jesus através do Espírito Santo, você passa a conhecer a personalidade do Pai. Olha, não saber, não conhecer é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade é não saber. Quando eu não sei de algo, eu vou agir de uma forma errada. Se eu não sei quem é Deus, eu vou sempre atribuir a Ele o conselho do diabo dizendo que Deus é mau, que eu estou passando por isso porque Deus está me punindo, porque eu estou sofrendo, porque Deus está irado comigo. Se eu não conheço a verdade, olha o que diz em Oséias 4:6, a palavra de Deus, ela vai dizer, a palavra de Deus diz, olha, o meu povo perece, o meu povo, ele sofre. Por quê? Porque lhes falta conhecimento. Lhes falta conhecimento. Então, eu sei, queridos, que nós vivemos num mundo de grande aflição, de correria, de dificuldade, sabe? De disputas. E cada dia, eu quero dizer, a situação piora. Amém? Mas eu quero dizer para você, à medida que você passa a conhecer a Deus, que você passa a conhecer a Jesus, à medida que você passa a crer corretamente, o que vai acontecer? Você vai entender que não é Deus, queridos, que te pune, que você está sofrendo porque Deus está punindo você. Eu quero deixar uma palavra muito clara para você. Deus, queridos, muitas vezes não é aquele que você diz, não, Deus está no controle. Isso se tornou um jargão no meio dos cristãos e no meio das pessoas. Elas falam, não, Deus está no controle. Quando a situação está difícil, as pessoas dizem, Deus está no controle. Eu creio que você já ouviu essa palavra, eu creio que você já pôde presenciar alguém falando, mas eu quero te dizer, nas Escrituras, Deus não está no controle. Deus é soberano. Deus está acima de tudo. Deus está acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Ele é soberano. Agora, eu me lembro que um dia Deus criou o homem e ali, na pessoa de Adão, sendo ele o primeiro representante de toda a humanidade, eu me lembro, Deus disse, eu te dou autoridade, Adão, para você governar a terra. Amém, irmãos?
Então eu quero dizer para você que, na verdade, o grande problema é que nós perdemos o controle porque cremos mais no conselho do diabo, no conselho do inimigo, cremos mais às vezes na obra do inferno do que na obra de Cristo. Jesus morreu para nos devolver a autoridade. Eu não sei o problema que você pode estar passando, eu não sei a luta que você pode estar enfrentando, eu não sei a batalha que você pode estar passando, mas eu conheço um Jesus que ele devolveu aquela autoridade que Satanás tinha roubado de Adão. A Bíblia vai dizer, queridos, que Jesus chega aos seus discípulos e diz: eu vos dou autoridade. Autoridade, autoridade. O que é autoridade, irmãos? Autoridade, poder, sabe, irmãos? Para que você possa governar. Amém? Governar. Eu até anotei aqui esse texto, louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui, eu creio que está lá em Lucas, mas eu vou ver aqui para você direitinho e vou passar para você, que eu anotei aqui na mensagem. Louvado seja Deus, a autoridade. Como é importante nós entendermos que Deus é soberano, mas a autoridade, olha, tá aqui embaixo aqui, ó. E dei a vocês autoridade para pisarem serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo nada lhes fará dano algum. Lucas 10, 19. Olha, tá aqui embaixo. Tá vendo, gente? Então, a soberania de Deus, através da manifestação de Cristo, a todo aquele que crê em Jesus, está em Jesus, aquele que está, aleluias, firmado na obra que Cristo realizou, ele recebeu a autoridade que Adão perdeu lá no Éden. Como que se manifesta essa autoridade, pastor? Mesmo em meio a um mundo caótico, a um mundo que causa medo, amedronta. Quantas pessoas hoje com medo do futuro, com medo do que vai acontecer? Como eu manifesto isso? Pela fé. A fé, queridos, faz verdade o que Deus diz ao teu respeito. E como que eu manifesto fé, pastor? Bom, eu já tenho, estou em Cristo. E agora? Você profetiza, você fala. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Marcos 23 e o versículo número 11. A palavra vai dizer: se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis ao monte, ergue-te daqui e passa para acolá. Mude de lugar. Olha, eu quero declarar em nome de Jesus que a geografia que te aflige, o mal que te aflige, o momento difícil que você está passando, o inimigo está caindo por terra em nome de Jesus. Eu dou uma ordem aos demônios da contenda, aos espíritos malignos que estão bloqueando, impedindo que você chegue no alvo, que você prospere. Eu declaro em nome de Jesus, caiam por terra e você receba a sua bênção, a sua vitória na noite de hoje. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja, aleluias, o nome do Senhor. Amém? Então, você que está me assistindo, é possível viver em vitória em meio a um mundo caótico. Por quê, queridos? Porque Deus, ele não demora, mas ele é paciente, como diz 2 Pedro 3:9. Amém? Eu quero dizer para você que Deus não usa doenças, tá? Deus não usa, tá? Está lá em 2 Pedro 3:9, tá? Deus não usa doenças, Deus não usa a maldade para punir e para corrigir você. Deus não usa isso, meu irmão. Amém? Deus não usa. Olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus, queridos, ele é maravilhoso.
A bondade de Deus é que te leva ao arrependimento, não é a punição. Cuidado, essa doença que você está aí agora, repreenda isso, sabe? Essa voz que vem no teu ouvido dizendo para você que você vai sofrer um acidente, não é o Espírito Santo. Essa voz que você ouve, pastor, mas eu sou ungido, eu tenho a unção do Espírito Santo. Essa voz que você ouve dizendo que você vai perder o bebê que está na sua barriga, que você vai ter um filho defeituoso, é mentira. Essa voz é a voz do ladrão e salteador. Amém? Hoje você está ouvindo a voz do Deus que te deu vida e vida em abundância. Oh, aleluia! Oh, xarabacalamá! Aleluia! O Deus que te deu vida com abundância. Receba isso na sua vida. A vida Zoe, a vida saudável, a vida de Deus. Amém? Então pare de achar que Deus está punindo você nesse tempo. Pare de achar que Deus produz maldade para consertar você, porque esse não é o Deus da Bíblia, não é o Deus das Escrituras. Deus é longânimo para convosco. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Muitos estão indo, irmãos, para o inferno. Por quê? Certo? Porque, na verdade, queridos, Deus não viola a questão do livre-arbítrio. Mas é Deus que está mandando. Deus não manda, queridos. Deus não manda alguém para o inferno. A pessoa vai porque rejeita a Cristo, renuncia a Jesus, não aceita a obra consumada da cruz como verdade na sua vida. Amém? Deus não é esse Deus que o diabo apresentou para a vida do ser humano. Amém, queridos? Não é. Olha, de Deus, olha só Tiago capítulo 1 e o versículo 16 e 17. Olha só o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 16 e o versículo número 17. Você vai ver nesse texto que a palavra de Deus vai dizer que de Deus não vem nenhum mal. Amém? De Deus só vem boas dádivas. Não erreis, meus amados irmãos. Olha só, olha o versículo 17. Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva. Deus é um Deus de boas dádivas, que desce da onde? Do Pai das luzes. Eu quero profetizar as dádivas de Deus sobre a tua vida. Pastor, mas o mundo está caótico, as coisas estão terríveis. Olha só, versículo 18 aí na sua tela vai dizer: segundo a vontade de Deus, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha, você precisa compreender que a bondade de Deus é gerada pela palavra. Amém? A palavra está sendo pregada a você. A palavra está sendo liberada na tua casa, na tua família. E esta palavra é a boa notícia do Evangelho, de que Deus não quer o seu mal. Deus quer que você se arrependa, tenha uma mudança de mentalidade a respeito de quem é Deus, de quem é Cristo, de quem é você e de quem é o seu próximo. Oh, aleluia! Deus quer que você mude a sua mentalidade, seu modo de pensar a respeito de Deus. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero deixar claro aqui, olha o que diz em Jeremias 29 e o versículo número 11. A Bíblia diz, queridos, que Deus é um Deus que tem planos
não de mal contra a sua vida, mas Deus tem planos de bem, de coisas boas. Ele quer preparar um bom futuro para você. Olha, Jeremias 29 e o versículo número 11 diz isso. Olha lá, olha o que diz aí, queridos, aqui ó, na sua tela. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meu Deus, que Deus é esse, gente? Que Deus é esse que tem pensamentos? Deus vive pensando em fazer o bem, em te ver bem, em te ver abençoado, em te ver curado, em te ver sarado, em te ver crescendo em todas as áreas da sua vida. Esse é o Deus que enviou Jesus. Mas se eu não creio correto, se eu não tenho conhecimento da palavra, da verdade do Evangelho, se eu não conheço aquilo que Cristo fez por mim, amém? Eu vou tomar posse daquilo que o inimigo, ele faz, ele fala, amém? Deus enviou Jesus para salvar, mas o diabo diz que Jesus, que Deus, ele está com uma zorrague na mão, ele está esperando você errar para punir você. E é mentira. Deus puniu o seu filho. Não foi os romanos, não foi os judeus, não foram os gregos que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi o próprio Pai. Ele puniu e o cálice da ira de Deus estava sobre Jesus. Por isso que você tem que ir para Jesus, por isso que você tem que reconhecer que Cristo é o seu Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Amém? Você está entendendo o caráter de Deus? Hoje a mensagem aqui, para que você viva em vitória, para que você não dependa das circunstâncias desse mundo, que as profecias vão se cumprir, queridos, vão se cumprir. O mundo está se tornando caótico e cada dia se torna mais difícil de viver nele, mas isso é o cumprimento das Escrituras. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus é bom e Ele preparou um lugar, sabe? O esconderijo do Altíssimo é Cristo. Cristo é o esconderijo. Olha, eu vi uma reportagem hoje, as pessoas de Israel, queridos, indo para aqueles lugares debaixo da terra, sabe? Aqueles lugares que foram preparados para guerras nucleares. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O único lugar em que você estará protegido chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se não me falha, está em 2 Coríntios 5 e o versículo 7. Amém, amados? Se não me falha a memória, esse aí eu não sei, eu vou deixar para a produção aqui, para eles ver se eles conseguem colocar aqui para mim. Amém, queridos? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Veja que aquele que está, essa palavra está no grego, significa dentro. Aquele que está dentro, aquele que faz parte, que se uniu, se tornou uníssono, se tornou um com Cristo. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos nele. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu quero dizer para você, se você acha que Deus age através do mal, você vai aceitar as derrotas. Olha aqui, ó. Aqui está, irmãos, aqui embaixo.
que está, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Creia nisso. Creia. Jesus é um lugar, o ambiente seguro, o ambiente onde você, a tua família estarão seguros. Ninguém está seguro neste mundo. Olha lá, 2 Coríntios 5,17, ó. 5,17. Somente os que estão em Cristo. Pastor, o que é estar em Cristo então, pastor? Eu não vejo Jesus, onde é que está Jesus? Irmãos, você está em Cristo quando você crê na obra consumada que Ele realizou. Você está em Cristo quando você faz de Jesus o Senhor, o único Senhor da sua vida. Quando você faz de Jesus o Senhor absoluto da sua vida. Você faz verdade quem Ele é, Filho de Deus, que morreu por nós numa cruz, amém? Que ressuscitou, está vivo. Você agora, nesse exato momento, você pode estar em Cristo se você crer. A Bíblia diz que aquele que crê, crer é a ação da fé, aquele que crê, vê a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então eu quero que você compreenda uma coisa muito importante. A bondade de Deus, querido, faz parte do seu caráter. Mas a Bíblia diz que Deus se ira. Sim, queridos, Deus se ira. Porém, amados, há uma forma de escaparmos da ira de Deus. Qual que é a forma de escaparmos e provarmos essas dádivas, essa bondade, aleluias, que Deus preparou na pessoa de Jesus? É estando em Cristo, é recebendo a Cristo, é recebendo a obra da cruz como verdade na nossa vida. Olha só, respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Aleluia! Você sabe qual que é a glória de Deus? É Cristo. João capítulo 11 e o versículo 40. Amém, queridos? Não te disse que se você creres, verás a glória de Deus? Então, você pode dizer, pastor, mas a Bíblia diz que Deus se ira sim, até no Novo Testamento. O próprio Jesus disse, a Bíblia diz, se não me falha a memória, é em João capítulo 3 e o versículo 36, se não me falha a memória, a produção vai me ajudar aqui, a palavra de Deus, ela vai dizer, aquele que tem o Filho tem a vida. Amém? Mas quem não tem o Filho está debaixo da ira de Deus. Olha só, irmãos, que coisa interessante isso. Aquele que tem o Filho, aquele que crê no Filho, aquele que fez de Jesus o Senhor da sua vida, ele está fora desse âmbito da ira de Deus. Ah, é porque não peca mais, porque agora ele está na igreja, porque agora ele é santo. Não, é porque ele está em Cristo. É porque ele está na pessoa de Jesus. Amém, queridos? É por isso que ele não está debaixo da ira. E a ira de Deus, queridos, ela é regida não pelo coração de Deus. A ira de Deus é regida por uma lei que foi dada na antiga aliança, como uma antiga aliança, para mostrar o orgulho do homem, para mostrar ao homem que ele não poderia fazer nada sem Deus. E as pessoas até hoje, elas insistem em viver longe de Deus, elas insistem em viver distante da palavra de Deus, distante de Jesus, elas insistem em serem o Deus das suas próprias vidas. Sabe, queridos, quem irá julgar o mundo que eu falo são pessoas que ainda não creram corretamente, não fizeram de Jesus o Senhor, sabe, das suas vidas. Olha só, em Êxodo 24, versículo número 8, tudo que o Senhor falou, faremos e seremos obedientes. Sabe quando é que eles falaram isso?
Eles falaram isso no momento em que Deus queria se revelar para eles, em que Deus queria descer na terra, queria fazer deles sacerdotes, como era Moisés. Deus queria que eles também fossem, que eles falassem com Deus e Deus falasse com eles. Eles rejeitaram a bondade de Deus. Eles decidiram viver longe de Deus. Eles disseram: Moisés, suba você para o monte, porque nós não queremos falar com Deus. E sabe o que eles falaram ainda mais? Eles tomaram uma atitude de soberba, de altivez diante de Deus. No versículo número 8, se não me falha a memória, a palavra do Senhor vai dizer aí de Êxodo 24, no versículo 8, se não me falha a memória, vai dizer: tudo que você disser, nós faremos. É o versículo 4 mesmo, só que no hebraico significa Kosher Adeber Adonai Nasser, ou seja, significa: diga para Deus, Moisés, que tudo que Ele nos mandar fazer, nós vamos tirar de letra, nós vamos fazer com muita facilidade. Queridos, o mundo se torna caótico, não é porque Deus quer, o mundo se tornou caótico. Por quê, queridos? Porque o homem decidiu viver longe de Deus. Cada vez que você se distancia de Deus, quando você rejeita a obra da cruz, quando você rejeita Cristo, a sua vida se torna caótica, a sua casa se torna caótica, se torna um ambiente tóxico, um ambiente terrível, sabe? Por quê? Porque você está fora do ambiente que Deus preparou para você, que é uma pessoa, é Jesus. Entregue a sua vida a Jesus hoje definitivamente. Não queira viver pela sua performance. Não faça como esse pessoal que você acabou de ver aqui em Êxodo versículo 4, que eles quiseram viver independentes de Deus. Olha só. Olha só. Aqui embaixo: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Olha só, queridos, Moisés, a humildade de Moisés em dizer: olha, Senhor, nós precisamos da tua presença. Hoje nós vivemos num mundo que é o contrário. Moisés não estava aceitando um anjo, queridos. Moisés, ele não estava aceitando o auxílio. Deus disse para ele: olha, Moisés, esse povo é rebelde, eu vou mandar um anjo com você. Ele disse: não quero, eu quero que a tua presença, eu quero que a tua presença esteja conosco, porque se a tua presença não for conosco, então não nos faça sair desse lugar. Sabe, queridos, hoje nós somos uma geração que abrimos mão de Deus facilmente por causa dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, do nosso egoísmo muitas vezes. Sabe, nós abrimos mão de Deus. Não abra mão de Deus, porque a presença de Deus é ela que te dá vitória. A presença de Deus é ela que te traz à existência a grandiosidade do seu amor. É a presença de Deus. E eu quero dizer que a glória de Deus é Cristo, querido. Entregue a sua vida a Jesus. Se renda a Jesus. Hoje mesmo. Porque, olha, queridos, os dias estão ficando maus. As ondas de guerra, de destruição, elas estão aí. Elas estão vindo. Amém? E eu quero dizer para você, é importante você estar em Cristo. 2 Coríntios 5,17, como apareceu aqui embaixo: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Amém, queridos? Glória a Deus. Lá em Mateus 14, 22, Jesus insiste aos seus discípulos para entrarem no barco. E os seus discípulos entraram no barco e foram até o meio do mar. E a Bíblia diz que os ventos, as ondas cresceram e atingiram eles. Em outra passagem também, em Marcos capítulo 4,
37, a Bíblia diz que Jesus está dormindo na popa do barco. Em outra ocasião, eles estavam passando de uma banda para outra. E a palavra de Deus, ela vai dizer, queridos, que um forte vento soprou e aquele barco estava a ir à deriva, estava pronto a afundar. Os discípulos despertam Jesus e Jesus fala com o vento. E a Bíblia diz, aleluias, que há uma bonança, há uma paz naquele exato momento. Deixa eu te falar uma coisa. Se fosse o diabo que tivesse, ou seja, perdão, se fosse Deus que tivesse soprando aquele vento para prejudicar aquele barco, para tentar afundar aquele barco. Olha o que diz aqui, ó. E levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, a cabeça sobre um travesseiro. Olha, Jesus se levanta, os discípulos acordam e clamaram. Olha aqui, ó, clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Olha só que coisa interessante. E ele se levantou, olha só. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. Aleluia. Meu irmão, se fosse Deus que tivesse lançado esse vento para prejudicar, Jesus não ia repreender. Porque Jesus e Deus é um só. Eles eram um no propósito, na missão. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa buscar Cristo, ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque à medida que você for cheio do Espírito Santo, você vai ter autoridade. Autoridade para declarar, para profetizar. Olha, o vento se aquietou e fez-se, olha só, e fez-se completa bonança. Olha isso, completa bonança. E então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Olha só, ainda não tendes fé? Olha que coisa extraordinária isso que Deus está dizendo. Eles apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só, não foi Deus que lançou aquele vento. Quem que quer te derrubar, quem que quer fazer afundar o seu barco é o diabo. Por isso você precisa correr para os pés de Jesus, buscar a presença de Jesus, porque é o Espírito de Jesus que te dá essa autoridade. A autoridade é fruto do Espírito Santo, soprado por Jesus dentro dos seus discípulos. Olha, Jesus está te convidando hoje. Saia do ambiente aonde você pensa que Deus está te punindo com doenças e você está vivendo uma vida de derrota. Por que você está vivendo uma vida de derrota? Porque você pensa que Deus é seu inimigo, que Ele está te prejudicando. Não! Jesus falou aos discípulos: homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Em outra passagem, nesta do barco, ele diz: por que vocês estão tímidos? Por que vocês não têm fé? Sabe, queridos, fé é fruto de relacionamento íntimo com Jesus. Quem vive longe de Jesus, irmãos, não vai ter fé. Não vai ter fé para vencer as batalhas, para vencer as tribulações, os ventos que se levantam. Veja, querido, Jesus não repreendeu o mar, Jesus repreendeu o vento. A causa do mar estar agitado é o vento. Deus está te dando autoridade para você repreender a causa e não a consequência. Tem gente que quando você vive longe de Jesus, você vai viver só as consequências. Você vai viver a dor, você vai sofrer. Mas quando você está em Cristo, você sabe de onde vem, você sabe o que está acontecendo, você sabe o porquê que essas ondas estão agitadas. Por quê? Por causa do vento. O diabo, quem sabe, gerou um vento na sua vida hoje. Quem sabe o inimigo vem, ele gerou um vento, mas Deus está dizendo: coloque-se na polpa do barco, no lugar mais alto.
Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Estenda a sua mão e diga: vento, cala-te! E ele vai te obedecer, porque aquele que está em Cristo, ele é participante de todas as vitórias que Cristo já conquistou. Por isso que você tem autoridade. Você não tem autoridade porque é bonzinho, porque você é crente, porque você faz as coisas certinho. Não, você tem autoridade porque você está dentro daquele que venceu, daquele que é vencedor, daquele que fez com que a Satanás ele fosse envergonhado diante dos principados e potestades ao morrer na cruz. Cristo triunfou sobre Satanás e este vento ele está no seu controle. Porque Deus é soberano, mas quando Cristo morreu, aquilo que Deus falou para Adão, e ele disse: Adão, governe, tenha autoridade. Essa autoridade voltou para você. Essa autoridade voltou para as mãos e para a vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Olha, glória a Deus. Vou terminar aqui. Glória a Deus. 4 atitudes para que você viva em vitória nesse mundo. Primeiro, aleluia, descubra, busque saber em Jesus quem você é, porque a sua força está em quem você é, em Cristo, e não como filho de Adão, e não como filho de Adão. Amém, queridos? Você não é o que é no coração, você não é o que sente, você não é o que o seu coração fala, você não é, você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é rei, é sacerdote por estar em Cristo, por ter sido lavado no sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 1 e o versículo número 5 diz isso. Você é um rei, você é um sacerdote, você é filho, você foi lavado no sangue de Jesus. Amém? Segunda atitude que você tem que tomar: escolha viver pela fé. Escolha viver pela fé. O que é viver pela fé? Viver por aquilo que Deus diz ao teu respeito, e não o que os teus olhos veem e nem o que o teu coração sente. Escolha viver pela fé. Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira atitude que você tem que tomar, louvado seja o nome do Senhor. Repreenda, aprenda a viver em autoridade. Deus te deu autoridade, você está em Cristo, use a autoridade. Repreenda o mal, aprenda a verbalizar a sua autoridade. Verbalize o que pela fé você crê. A autoridade, repreenda, amém, o mal, aprenda a viver em autoridade. Amém, queridos? Jesus te deu essa autoridade. Quando estamos em Cristo, você governa sobre essa doença. Não é ela que vai dizer se vai ficar ou não no seu corpo, é você. Amém? Esse espírito de contenda na sua casa não é você e não é ninguém. Aleluia. Ou seja, não é o diabo, não é o vizinho que vai dizer, é você que vai determinar se ela vai ficar. Amém? Se esse espírito maligno vai ficar na sua vida. É você que determina. Em Efésios 6:12, a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. E a última aqui, irmãos, para terminar, quarta atitude: decida adorar a Deus. Pronto. Decida adorar a Deus. Quando as lutas estão ferrenhas, quando o problema
surge. Esse é o momento de você adorar. Sabe por quê? Porque quando você adora, a adoração é a comemoração da certeza de que a vitória já foi te dada na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Você não adora para receber vitória. Você adora. Aleluia! Você adora. Aleluia! Para agradecer pela vitória que Deus já te deu. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero encerrar aqui, mas antes eu quero profetizar no início, da live. Nós oramos, mas nós vamos profetizar e orar novamente por Jerusalém. Nós vamos orar por Israel, orar também, queridos, para que todos os inocentes, não só de Israel, mas também da Palestina, amém, queridos? Que as pessoas inocentes, que não tem nada a ver com esse ataque maligno, desses terroristas do Hamas, nós vamos orar agora para que Deus cubra Israel com seu sangue e que guarde todos vamos dizer assim, os inocentes, as crianças, jovens, mulheres, idosos, a todos que estão naquele ambiente. Senhor, muito obrigado. Eu quero encerrar aqui a nossa live orando por Jerusalém, orando, Senhor, também por todos os inocentes ali também na Palestina, Senhor. Ó Pai, nós declaramos, Pai, a graça do Senhor sendo derramada, trazendo cobertura, trazendo livramento. Ó Deus, que em nome de Jesus cessem os mísseis, cessem as guerras, que agora, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Toda a ação maligna para tirar vidas, para impedir o processo de vida naquelas pessoas, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem e hoje. E eu sei que o Senhor está agindo. Eu sei que o Senhor está trabalhando agora de uma forma especial. E eu profetizo, eu declaro que esta guerra venha cessar. Eu declaro, Pai, que o Senhor venha intervir. Ó Pai, nós vemos aqui, Senhor, como igreja, nós vemos aqui, ó Deus, como profetas de Deus, declarar em nome de Jesus que os teus anjos estão sendo enviados agora, porque a guerra é tua, Senhor, a obra é tua, o Senhor é o nosso general, o Senhor é aquele que opera milagres, e o milagre que nós te pedimos agora é o milagre da vida, porque somos um povo da vida, somos um povo, ó Deus querido, que luta pela preservação da vida, porque a vida é uma dádiva da obra consumada na cruz. Eu declaro que estas pessoas, Pai, em Israel, que é o teu povo, Senhor, nós declaramos também na faixa de Gaza, pessoas que não têm nada a ver, pessoas que são inocentes, também sejam guardadas, também sejam, ó Deus, protegidas. Eu declaro o sangue de Jesus sendo derramado, Pai. Eu entendo que é profecia se cumprindo, porém, Senhor, que a tua misericórdia os alcance, que a tua graça os alcance, que a tua bondade e misericórdia manifesta na cruz em forma de Cristo Jesus alcance estas famílias, alcance estas pessoas, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos para a glória e honra do teu santo nome. Eu também abençoo essas pessoas que estiveram conosco aqui no nosso chat, que estiveram aqui comentando, pedindo oração. Pedimos, ó Deus, a tua graça, os milagres sendo derramados sobre elas, em nome de Jesus. Que esta casa, esta família seja abençoada com toda sorte de bênçãos e a bondade de Deus seja sobre eles, para a glória do Senhor. Amém e amém. Queridos, chegamos ao término da nossa live Evangelho Radical
Queremos agradecer aqui a todos que estiveram conosco. Continue compartilhando, o vídeo vai estar gravado lá, né? O vídeo desta live no nosso canal, Comunidade Bíblica Church. E então você vai poder, em nome de Jesus, ser mais abençoado compartilhando. E você que não se inscreveu nos nossos canais, Comunidade Bíblica Church, YouTube, CBC, Hortolândia, o nosso Instagram, sabe? Se prepare, Deus tem grandes coisas. E antes de terminar, nós temos aqui, ó, no cantinho aqui da tela, nós temos aqui o nosso Pix, a conta da nossa igreja, da Comunidade Bíblica Church. Se você quiser nos abençoar, sentir no coração de abençoar esse ministério, nos ajudando a expandir o reino de Deus e pregar a palavra do Evangelho, levar Jesus aos corações, você pode nos abençoar fazendo um Pix de uma oferta. Você que é membro já da CBC, da Comunidade Bíblica Church, você pode dizimar e ofertar também, dizimando também. Mas você que está em outra localidade, não é membro da nossa igreja, mas faz parte da família de Deus, é simpatizante da nossa fé, você pode também ofertar e nos ajudar a ganhar muitas almas para Jesus. Olha, um beijo, encerrando aqui, um beijo, uma alegria muito grande de poder ter estado com você. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Seja muito abençoado. Tchau, tchau, gente.